Começa agora a super live aqui da sua rádio ANCB. Para você que quer aprender outros idiomas e tem medo de falar com gringo, agora você vai saber tudo sobre aprender outros idiomas com a Sara Marques, com a Jobis, a Joyce Guerra e também com Daniel Damascena. Agora, na Rádio ANCB, é com você, Sarinha, tudo bem? Valeu, Nimoy, tudo ótimo. Boa noite, ouvintes da Rádio ANCB. Boa noite para quem estiver assistindo depois também. Bom dia, boa tarde. Bom, quem conduz essa live hoje para a gente é o Daniel Damascena. Daniel, tudo bem por aí? Tudo tranquilo por aqui. Espero que por aí mesmo. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu sou Daniel Damascena, eu sou estudante de Direito, tá? Não sou nenhum especialista em idiomas, tá? Isso aqui é uma simples troca de ideias, a partir de uma ideia que eu tive, tá? Ao longo da minha vida eu sempre quis aprender um idioma ou vários, né? Ainda tenho essa intenção de aprender vários idiomas, tá? E eu perdi a visão na minha adolescência. Tá? Então, antes de eu perder a visão, eu já tive algumas experiências de aulas, de idiomas e tal, mas sempre naquele contexto escolar. Então, você já sabe, né? Verbo to be, na quarta série, na quinta série, verbo to be. Na sexta série, verbo to be também. E depois que eu perdi a visão, que foi mais ou menos nesse período aí, eu continuei também. E continuou, né? Verbo to be eternamente. Isso me intrigava muito, né? E quando eu cheguei ali por volta dos meus 18, 19 anos, eu comecei a pesquisar mais sobre isso e tal, na internet. E eu sempre tive que me virar nos 30 para conseguir ter uma eficácia legal, né? Desenvolver uma leitura e tal. Eu não sou fluente, não sou nenhum especialista, como eu já falei, mas eu já consegui alcançar muitos resultados. E assim, eu nunca tive aula formal, né? Fui sempre sozinho. E aí eu tive a ideia, né? Como eu tenho um canal no YouTube, essa live vai ser transmitida para lá também, depois de gravada e editada, tá? O canal do YouTube é Estudar no Escuro. Então, os tópicos que eu abordo lá é sempre alguma coisa relacionada à acessibilidade, né, tecnologia e aprendizado, qualquer forma de aprendizado. E aí eu tive a ideia, bom, eu acho que eu vou fazer uma live com duas pessoas que dominem um idioma estrangeiro e que tenham uma deficiência visual e que tenham algum respaldo, alguma experiência para passar para a gente nesse sentido, porque eu não queria fazer sozinho justamente porque eu ainda não sou fluente, então acho que eu não tenho nenhuma autoridade para falar muito, né? Então eu queria falar com duas pessoas que já fossem bem-sucedidas. E aí a primeira pessoa que me veio à mente foi a Jobis, porque eu sabia que ela fala espanhol, né? E eu pensei, bom, seria bom ter pelo menos 2 idiomas, tá? Aí eu perguntei, ô Jobis, quem é que você me recomenda para participar nessa live com a gente? Aí ela falou, a Sara. A Sara fala inglês, né? Aí ela, fala inglês, fala espanhol e também fala um pouco de mandarim. Aí eu, caramba, ela que eu vou chamar, né? E aí eu vou pedir para que elas se apresentem e para que elas falem já, incluam nessa apresentação qual idioma elas falam e por que elas quiseram, qual foi o motivo delas aprenderem esses idiomas. Vamos começar aí com a Jobis. Presente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Companheiros da UNCB, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Joyce Guerra, a Jobis. Eu sou escritora e também sou metida com o espanhol, né? A minha relação com o idioma foi muito interessante, porque lá no Instituto dos Cegos da Paraíba, eu sou cega desde pequenininha, fui alfabetizada em braille e a gente recebia algumas revistas da ONCE. E eu começava a ler aquelas revistas e eu achava muito bacana. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, comecei a estudar espanhol lá no CNA
E lá eles têm um método bastante imersivo, porque a partir do momento em que você entra lá, pelo menos lá em Macaé é assim, a gente não fala mais português. Tipo assim, eu não sei, desculpa, o seu cérebro vai ter que entrar em modo o idioma que você escolheu para aprender, você não pode traduzir, e com eles lá é assim, né? A gente não pode traduzir. Então não tem isso de a gente ficar traduzindo o texto. E aí, depois desse processo todo bem gostoso, eu percebi que eu gostava. Aí eu comecei a escutar músicas em espanhol, noticiário em espanhol, histórias infantis em espanhol. Por que histórias infantis? É um método que o pessoal sugere bastante para a gente conseguir incorporar o idioma, né? Porque, na verdade, não dá para a gente decorar todas as fluências, a gramática inteira. Se a gente consegue compreender, fica bem mais fácil para a gente conseguir ler e ouvir e conversar com outras pessoas, né? É como se fosse assim, o próprio cérebro começa a absorver aquela questão. Aí eu fui estudar letras, tinha espanhol também. Tive a oportunidade de trabalhar com tradução direta. Tinha um estágio lá, eu fiz. E foi isso. E até hoje o espanhol está na minha vida. Com livros, com filmes audiodescritos e tudo isso. Inglês eu cheguei a estudar, mas foi um estudo assim bastante... Eu cheguei até o nível básico. Mentira, desculpa, intermediário. E assim, acabaram acontecendo outras coisas, não me dediquei tanto assim, não. É isso. É legal que você falou justamente a distinção entre aprendizado e aquisição, né? Porque no aprendizado é quando você se senta na cadeira, aí você pega uma palavra específica, isso aqui significa isso aqui, aí você treina, coloca aquilo numa frase, ou escuta aquilo em algum lugar, aquela palavra, vai no dicionário, clica no play lá para ouvir aquela palavra, tudo mais. E a aquisição é diferente, né? É simplesmente você ter uma vivência com o idioma. E, Sim. assim, pelo menos na minha opinião, uma coisa não sobrevive com a outra. Não adianta só sentar e estudar e achar que pronto, foi. Você tem que treinar diariamente, né? Tem que conviver. Sim, porque você Né? perde. Foi o que aconteceu com o meu inglês. Eu estudei, na verdade, bastante, né? E só que eu não tinha essa vivência linguística, eu não consumia os conteúdos, né? Aquilo não fazia parte da minha vida. Porque o que faz a gente conseguir conversar com um gringo é a vivência, já que vocês colocaram isso lá na chamada, né? Então, se você decora as frases, se você simplesmente decora, a hora que uma pessoa falar um negócio contigo que não está na tua lição, você vai ficar maluco, você vai ficar muito assustado, porque não vai ter o que fazer ali. Entendi. Já que a gente volta nesse assunto, eu vou passar para a Sara, para ela se apresentar e dizer os motivos dela. Bom, eu comecei desde criança, eu via as músicas em inglês e aquilo me incomodava, que eu não entendia. E aí um dia eu ganhei uma bolsa para estudar numa escola, num curso, né, de inglês, uma dessas escolas. E, enfim, aí ali eu fui estudando, e eu fiquei muito feliz de poder estudar inglês, porque eu poderia entender as músicas. E depois eu descobri que eu podia entender muito mais coisa do que só músicas. E aí eu estudei, como eu comecei criança, eu estudei por 8 anos, e estudei até o nível bem avançado e tal. E nesse meio tempo eu também aprendi espanhol na escola. Eu também me incomodava muito, como o Daniel falou, que era verbo to be todo ano, não aguentava mais, não fazia sentido aquilo, mas eu aprendi espanhol na escola e eu realmente tive uma boa noção inicial. E aí eu lembro que nessa época passava muita coisa mexicana na televisão, e eu ficava assistindo aquelas entrevistas com os atores e repetia, e eu assistia e falava, eu acho que eu tô entendendo. E aí eu ouvia de novo, e isso eu tinha uns 12, 13 anos, e aí depois veio o RBD, eu gostava muito das músicas, eu era adolescente na época, e eu ouvia aquelas músicas, aprendia, então eu ouvia como eles pronunciavam, e aí eu fui consumindo vários conteúdos, meio que o que caía na mão, né? Não tinha tanta coisa na internet, assim, tão fácil, nem TV a cabo, nada. Então, eu peguei essa noção e fui mesclando o espanhol com o inglês e tal.
Aí depois eu fiz um cursinho de espanhol para pegar mais alguma coisa. Eu comecei depois a ter contato aí já na internet com gente de outros países, conversava ali um pouco, no inglês também isso aconteceu. E aí depois, quando eu terminei o curso de inglês, eu pensei, tá, agora eu vou estudar o quê? E aí eu pensei, eu quero estudar outro idioma e tal. Claro que o idioma você nunca termina ele, né? Mas eu pensei, bom, daqui para frente eu já posso seguir sozinha, já estudei 8 anos. Comecei criança, e aí surgiu um amigo meu me pediu, grava um negócio em mandarim aqui para eu colocar no audiogame. Eu falei, mas eu não, como assim? Não, eu te gravo, você fala, você repete o que eu disser. Ah, tá bom. Aí eu repeti, ele falou, olha, você tem jeito, você pronuncia bem. Eu falei, tá aí, vou estudar mandarim. E aí eu fui estudar mandarim num curso também particular, e eu tive que me virar para fazer o material em braille, porque mandarim é um idioma que é assim. Porque inglês e espanhol a gente, né, já ouviu, já está mais acostumado. O mandarim, ele é uma língua que não tem alfabeto. Então, você tem milhares de caracteres. Então, cada palavra, na verdade, ela é um desenho, é um caractere, ela não é uma junção de letras. Existe um sistema de letras chamado Pinyin, que foi inventado para facilitar o aprendizado de nós ocidentais, mas ele não é o oficial. O oficial é esse idioma com ideogramas chineses. E o difícil do mandarim é que as palavras são muito parecidas. Então, a palavra ma pode significar várias coisas, dependendo do ideograma dela. E é uma língua tonal, ou seja, você tem 5 formas de pronunciar. Ma, 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 ma. E se você mudar a entonação, você pode literalmente xingar a mãe de alguém. E se você mudar um tonzinho, você muda completamente o contexto da sua frase, as palavras são muito parecidas, não tem muitos cognatos, é realmente um idioma difícil. E aí eu fui estudando, e aí o que eu fiz? Eu tive que pagar uma pessoa para... Eu não sei na China como é que os cegos fazem para estudar com os ideogramas, eu já pesquisei e não cheguei numa conclusão. Então, o que eu fui fazer? Fui aprender pelo Pinyin, que é esse método alternativo, que todo mundo aprende também. Aí eu pagava uma pessoa para literalmente fazer uma transcrição lá do livro em braille. Eu comecei a usar os acentos que a gente tem, tipo, acento agudo para o segundo tom, acento circunflexo para o terceiro, acento grave. Eu fiz uma adaptação louca lá, que foi o que eu vi, né? Depois eu fiz até uma pesquisa, tem uma forma oficial de fazer isso, mas eu já estava acostumada com a minha. Era só eu que ia ler mesmo. Isso aqui é vontade. É a música do Djavan de aprender japonês em braille, só que em mandarim. Aí eu fazia isso e sempre ia escrevendo. Aí depois os livros acabaram, eu fiz 6 livros, e aí fiquei só na aula de conversação e tal. Só que como o Jobis falou, eu não estava tendo tempo, nem energia, nem para estudar em casa. E mandarim é um negócio que tem que estudar muito. Então eu acabei parando um pouco, eu falo bem básico mesmo. Entendo também básico, porque, como eu falei, você tem que lembrar o que é aquela palavra naquele contexto, nisso que você está pensando naquela palavra, já estão falando outra e outra e outra, e você fica... Mas, assim, é possível fazer, só que você tem que ter aquela energia, aquele tempo, aquela dedicação, que aí depois eu fui fazer mestrado, fui fazer outra faculdade, fui fazer algumas outras coisas que o mandarim acabou que não foi prioridade, mas um dia eu ainda quero voltar a estudar e desenvolver essas habilidades aí. Muito bom. Vocês veem aí que nós temos dois exemplos de vontade. Então, eu acho que, assim, a primeira coisa para a gente ter noção de como a gente aprende um idioma é o seguinte: não adianta ir 2 vezes no curso, na semana, sentar lá 1 hora e achar que depois de 6 meses vai estar fera, vai estar entendendo um filme. Acredito eu que isso não é possível. Estou correto? Posso pensar assim? Você Com certeza teria... absoluta. Por isso que a gente estuda inglês na escola do maternal até o 3º ano e só consegue falar what's your name? E ainda sai se vestir falando good morning. É triste. Exatamente. É uma realidade triste. Então, pessoal, a primeira lição que a gente tira é que você tem que fazer alguma coisa no idioma.
né? Se você vai ler as notícias do dia, não lê em português, vai ler em inglês, né? Vai ouvir uma CNN, a CNN tem espanhol também, eu acho. Pois é, vai ouvir uma rádio, se é inglês, procura a NPR, que é a National Public Radio. Se você assiste uma série, procura ouvir no idioma alvo. Ah, mas eu não entendo nada, não escuto uma palavra, é uma tortura. Bom, comece com 5 minutos, sobe para 10, vai Uma 15. coisa que às vezes eu faço com série, eu assisto um episódio curto em português e depois assisto em inglês. Às vezes, porque aí eu sei mais ou menos do que ele está falando, já pego umas palavras ali. Hoje em dia, em alguns aplicativos, você consegue até, né, ler a legenda com o smartphone, mas como às vezes é muita informação, eu pelo menos às vezes faço isso, só que é bom você às vezes começar com uma série em que as pessoas não falam muito rápido, tipo comédia, a pessoa fala muito rápido. De repente pega uma série um pouco mais séria, e aí a gente vai desenvolvendo formas, né, de treinar. Isso. Uma coisa que eu gosto de fazer é pegar série ou filme que tenha audiodescrição. Por quê? A audiodescrição, geralmente, ela é bem mais articulada do que a fala normal. A audiodescrição é uma fala formal e geralmente é um pouquinho mais lenta. Então, às vezes, eu não entendo o diálogo, mas a audiodescrição eu entendo perfeitamente. Isso acontece porque, por exemplo, quando dá para você entender o que ele está falando se você assistir algo em português, feito no Brasil ou dublado. Você percebe que a dublagem, a dicção é mais clara, é um pouco mais formal, né? E na audiodescrição acontece a mesma coisa. Como eles têm uma fala, né, a fala mais natural no filme, nativo, na série, fica difícil da gente captar certas coisas. Daniel, antes de você continuar, deixa eu só dar um recadinho aqui. Pedir para o pessoal, se você estiver vendo essa live no YouTube, essa conversa no YouTube, posteriormente no canal do Daniel ou no canal da ONCB, recomendo também, sigam aí o canal do Daniel e o canal da ONCB na rede, e baixem também o aplicativo da rádio. Essa live está sendo transmitida ao vivo pela rádio ONCB, tem na Play Store e na App Store. E se você estiver ouvindo a gente pela rádio agora e quiser fazer uma pergunta, você pode enviar para o WhatsApp da rádio, que é o número 11 9 2006 1342. Então, DDD 11 2006 1342. Ok? Pode seguir, por favor. Beleza. E só complementando, já que a gente começou a falar de vivência, a gente já adentrou aí no tópico da escuta. Eu acho que a partir da apresentação já é um tanto previsível, mas só para confirmar, como foi que vocês conseguiram desenvolver a escuta no inglês? E aí eu já vou emendar uma dica. Tem um site chamado Youglish. Ele deriva do YouTube, tá? Mas ele se escreve assim, You, né, que é Y-O-U, Glish, que é G-L-I-S-H. Então, começa como YouTube, né? Youglish, ou seja, G-L-I-S de sapo, H.com. Lá você tem vários idiomas para você escolher, incluindo inglês e espanhol, mas tem outros lá, não lembro de todos agora. Mas qual é o interessante dele? Sempre que você tiver dúvida na pronúncia ou não estiver entendendo o que o nativo está dizendo, uma certa expressão, uma certa palavra, por exemplo, um exemplo meu. Por escrito, você tem o I'm going to, ou seja, I am going to, separado. Só que nunca, jamais, você vai ouvir o nativo pronunciar dessa maneira. A Sara está de testemunha aí. Sim. Eles vão falar ou I'm gonna ou mana. Simplesmente mana. Ou seja, em vez de I'm gonna, que é uma abreviação oficial, eles vão falar mana. Algo assim. Só que 300 vezes mais rápido. E eu nunca entendia. Mas peraí, por que eles estão falando desse jeito? Aí eu fui lá no Youglish e no campo de busca eu escrevi lá I'm gonna e dei um enter.
E lá você pode escolher, inclusive, o sotaque. Você tem o sotaque australiano, tem o sotaque britânico e o sotaque americano. E aí eu fui ver, em sequência, o que acontece? Ele consegue encontrar um vídeo no YouTube e te coloca no exato momento em que alguém está falando aquilo, um nativo, num vídeo. Aí eu fui perceber que ou eles falavam I'm gonna, ou mais comum ainda, eles falavam I'm mana, ou simplesmente mana. Aí, finalmente, eu entendi que os nativos não pronunciavam como é que estava escrito. E eu acho que isso aí, pelo menos no inglês, é uma grande chave. Porque se você tem uma amostra mundial, que é o YouTube, de como as pessoas falam certas expressões, vai ficar bem mais fácil de você entender. Né? Eu já usei muito essa ferramenta, eu uso até hoje. Tá? Então, assim, se você quiser saber, por exemplo, como é que pronuncia uma marca, ou qualquer coisa assim, uma coisa mais incomum, que não tenha no dicionário, usa o Youglish, que vai ser muito legal. Eu já usei muito, me ajudou bastante. Então, vamos lá. Como é que vocês... Ô, Dan? Oi? Não, pode falar. Depois eu falo, fica tranquilo. Tá bom? Eu já ia passar a palavra, pode falar. Tá. O que eu ia falar é o seguinte, que por isso que estudar um idioma requer, não é questão de ser muito difícil, mas exige um comprometimento com aquilo, porque não é só você aprender como você fala, você precisa ter uma noção mínima da cultura daquele idioma, né? De como as pessoas se pronunciam, de como elas se cumprimentam, de como elas se despedem, e isso requer uma imersão muito forte. Outra coisa também que me ajudou muito, tanto no espanhol quanto em inglês, que talvez possa ajudar vocês, é assistir documentários. E eu queria também citar a história da... Ai, meu Deus. Como é aquela menina que conseguiu fugir lá da guerra numa cadeira de rodas? Ela tem um nome difícil de pronunciar, da Síria, né? Esqueci o nome dela. Sim, é. Então, a Malala Yousafzai? Não, Malala é Vietnã. Ela que levou um tiro. Tem um livro que é um livro que fala como... Eu vou procurar aqui, vai falando aí que eu vou procurar o livro aqui em algum lugar. O livro se chama, o nome dela, que a Sarah vai descobrir, e a garota que fugiu da Síria numa cadeira de rodas. E essa menina, ela fugiu, ela foi para o Ocidente e ela sabia inglês, mas ela nunca estudou inglês. Então, como é que ela aprendeu inglês? Como é que uma menina que era paralítica, que não saía de casa, conseguiu aprender inglês? E não, ela não tinha internet. Ela tinha uma televisão, nessa televisão passava a novela Friends, e ela ficava assistindo essa novela, porque ela achava muito bonito. Os desenhos, as pessoas, a trama, só que ela não entendia nada. Então, na medida em que ela foi consumindo aquele conteúdo, que era um conteúdo em inglês, né, uma série em inglês, com o tempo ela começou a entender. Porque o cérebro, ele vai realmente aprendendo a lógica do idioma. É óbvio que isso não exclui o estudo, mas essa vivência, como no caso ali, o inglês com que ela tinha contato, era o inglês de série. Então, era um inglês, assim, não vou dizer básico, mas era um inglês, vamos falar assim, um pouco mais simples. Ela não precisava ter contato com termos técnicos, ela não precisava ter contato com exceções, né? E aí, dentro dessa história, foi muito bacana, me instruiu muito, porque ela conseguiu aprender inglês com essa imersão que ela fez ao longo de bastante tempo, né? Então, acho que essa imersão e os documentários, que são uma outra opção que a gente usa, também é bacana. E uma outra opção também, quando a gente não consegue ir lá no site do Dan, às vezes eu não tenho internet, é a gente ter uma voz TTS no idioma, uma boa voz TTS, no computador, no celular. Não é a mesma coisa da dica do Dan. A dica do Dan é muito mais específica. Mas você ter essa voz para você poder colocar pequenos textos em inglês e, de repente, você, ou no idioma que você escolher, francês, alemão, mandarim, né? É bem interessante. Era isso.
Sim, Jabis, eu queria só fazer uma observação sobre isso. O nome da menina é Nujin, N-U-J-E-E-N. Então, eu tô pronunciando como se fosse em inglês, mas eu não sei se a pronúncia correta é essa. Mas, geralmente, eles ocidentalizam os nomes, né, para colocar nos livros. Então, é a menina do livro. Essa dica sua é muito legal, mas tem uma peculiaridade, no nosso caso, de pessoas com deficiência, que a gente não pega o contexto da novela que está passando. Então, a gente tem um pouco mais de dificuldade nesse sentido, porque não tem como associar a imagem às palavras. Então, a gente precisa realmente achar um programa, um documentário, uma série que faça sentido. Com audiodescrição, né? Por isso Pode que eu achar falei, já na Netflix ou com tem, né? não, ou com audiodescrição, mas eu quero dizer assim, que ela via novela e ela via as pessoas ali conversando, brigando, tomando café da manhã e, sei lá, pegando um pão e a pessoa falava, me dá o pão, por favor. E aí ela ia associando uma coisa com a outra. A gente perde muito contexto, porque a gente não sabe nem quem são os personagens. Porque quando a gente está ouvindo um programa num outro idioma, as vozes são parecidas. Então, às vezes, leva um tempinho para a gente identificar as vozes, saber quem está falando com quem e entender o contexto do que está acontecendo. Então, por isso que eu falei que é bom a gente pegar uma coisa que faça sentido e, de repente, pegar uma coisa só com áudio, como um podcast ou um documentário, um noticiário, que as pessoas não Ou falem tão episódio rápido. com audiodescrição que o Dan sugeriu, né? Isso. Porque, na verdade, eu estava pensando em somar a questão de séries, que até você falou em episódios. Foi você, Dan, que falou em episódios curtos também. Eu acho que você pode. E eu falei que você pode assistir em português para entender o que está, para entender o contexto. Exato. E depois para você né, entender e aprender a pronúncia. Mas de repente assistir em português antes, quando você está começando, é bom para se situar. E na época que eu aprendi não tinha essa opção. Eu lembro que eu gostava Eu, a Patroa e as Crianças, e às vezes num certo horário eu chegava em casa e estava passando em inglês na Fox. E eu ficava assistindo aquilo, né, muito ligado, porque eu sabia quase todas as falas, mas era só de vez em quando. E hoje em dia tá tudo aqui na mão, no celular, no YouTube, tem... Hoje em dia tá muito mais fácil. Mesmo se você não tiver TV a cabo ou não tiver um celular bom, se você tiver uma conexão de internet básica, você consegue fazer essas coisas. Se não tiver, bom, tem outras formas também. A gente poderia falar só de escuta aqui pelo resto da noite, eu acho, mas a gente tem que avançar, né? Mas assim, uma dica final que eu dou é o seguinte: procure um podcast no nível que dê para você entender, mas que sobre um pouco, saia um pouco da tua zona de conforto. Então, assim, se você entende 60%, 70%, tá ótimo. E 2 podcasts que eu posso indicar nessa categoria. O primeiro é canadense, é o QLips, que é C-U-L-I-P de pai, S, QLips. E ele tem diálogos com uma fala mais normal, digamos assim, e tem explicações em inglês do que acabou de acontecer. Isso é uma técnica bem legal. Mesmo que você seja básico... também. Tem um desse chinês, só que eu não lembro o nome, mas é muito bom mesmo. Essa técnica. E tem mais um que acho que é American Voice, que são notícias narradas de uma forma mais lenta. Então, se você está no começo, vai ser possível você entender.